Elinho pode estar de volta ao futebol brasileiro, mas não daria retorno financeiro para o São Paulo, pelo menos neste momento. Falar também sobre Dineno, sua apresentação, revelando uma conversa com Jonathan Calleri, Zubeldia, que entra em campo com o São Paulo contra o Vasco, tentando ser contrário a um retrospecto que ele tem bem recente, e também falar sobre a renovação de Alan Franco. As coisas deram uma boa avançada. Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal para a gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. É um prazer para quem não me conhece, eu sou o Alexandre Vieira, jornalista, e agora eu vou te deixar super bem informado sobre as últimas do São Paulo. Te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, que é super importante para o crescimento do nosso canal. Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube. Zubeldia vai entrar em campo, contra o Vasco, trazer detalhes sobre a renovação de Alan Franco, enfim, tem muito conteúdo. Bora lá falar sobre São Paulo Futebol Clube. Renovação com Alan Franco deu uma leve avançada. A conversa deu uma destravada nesta semana e a expectativa do São Paulo de nos próximos dias já aparar todas as arestas e finalmente conseguir a renovação contratual com o defensor. O São Paulo entende que já há um acordo verbal em relação aos salários e ao tempo de contrato do atleta. Resta somente os débitos que o São Paulo tem com um dos empresários do zagueiro argentino e houve uma sinalização positiva em relação a essa dívida. O São Paulo pegaria grande parte dessa dívida e faria um pagamento à vista, inclusive, de acordo com o que a gente conversou com algumas pessoas, parte do dinheiro que vai vir da venda do Ângelo, que vai cair nos cofres do clube a partir de julho. O São Paulo já vai pegar uma parte desse dinheiro para fazer essa quitação em relação ao staff do Alan Franco, e aí com isso o São Paulo entende que já há um avanço significativo, ainda não está fechado, ainda não está assinado, não tem reunião para marcar a assinatura contratual, mas já deu uma bela avançada. Então há a expectativa do São Paulo de nos próximos dias conseguir ali esses ajustes finais para conseguir a renovação contratual do zagueiro Alan Franco. Há um entendimento agora da parte do São Paulo de que não se pode perder o atleta neste momento. Isso porque já há uma dificuldade com a permanência do Juan Tressoldi para agora, e aí o São Paulo entende que perder o Alan Franco também agora seria um desastre. Então, por conta disso, o São Paulo entende que o defensor, que também quer ficar, que ouviu do defensor que ele quer a permanência, que ele quer a renovação contratual, então o São Paulo pretende nos próximos dias já sanar todas essas questões e finalmente conseguir a manutenção do seu zagueiro. Conversei também com o pessoal do staff do Alan Franco para trazer informações também do outro lado. Me confirmaram que sim, que as conversas deram uma avançada nesse sentido, mas eles foram mais cautelosos do que da parte do São Paulo, e é natural, é negociação, jogo de cena, cada um defendendo o seu. Mas desde o primeiro momento que a gente tem conversado com o staff, eles foram bem categóricos. O Alan quer ficar no São Paulo, ele quer essa permanência, ele quer essa renovação contratual. Então, acredito eu, um feeling de tudo isso, de alguém que conversa com as duas partes, acredito que logo, logo nos próximos dias, todos vão entrar em um denominador comum e o Alan Franco finalmente acabe com essa novela e aí o São Paulo finalize a renovação contratual do Alan Franco. Pelo que eu conversei com as partes, essa renovação seria até 2028, tá? Esse contrato novo do Alan Franco seria até 2028. Vamos ver se de fato isso vai se concretizar. O São Paulo tentava 2027, o staff 2029, e aí a tendência é desse contrato ser assinado até 2028. Não me garantiram que teria alguma cláusula para uma renovação automática depois. Isso aí acho que ainda vai ser debatido, inclusive, nesses ajustes finais, mas pude perceber um otimismo das duas partes de que realmente o Alan Franco vai ter essa permanência no tricolor paulista, tá? Antes da gente continuar, seja membro do canal, para você ter conteúdos exclusivos, seu nosso grupo do WhatsApp 24 horas por dia para a gente ter cada vez o contato cada vez mais direto, vou respondendo perguntas, vocês vão inclusive me dando sugestões de temas. Hoje o que Robert lá no nosso grupo falou para trazer uma atualizações dos lesionados e prazos, e aí eu estou apurando ainda cada cenário para trazer um conteúdo bem legal para vocês, para a gente definir os prazos aí dos retornos de todos eles. E tem vídeos exclusivos também para os membros. Revelei para os membros do canal qual que é o salário do Dineno nessa passagem do São Paulo e o gatilho que vai fazer com que ele renove o contrato por mais um ano. Enfim, tem muito conteúdo, conto também com a sua audiência, tá? Para a gente continuar, Dineno foi apresentado como o novo reforço do São Paulo e revelou uma conversa interessante com o Jonathan Calleri.
O Dineno, que também é argentino, tem 30 anos, vai, querendo ou não, suprir essa ausência do Caleri, pelo menos até o final da temporada, até pelo que eu conversei com algumas pessoas e tenho conversado, principalmente relacionados ao Caleri, existe uma expectativa positiva do Caleri voltar ainda esse ano, mas todo mundo está bem cauteloso nesse sentido, mas a expectativa é bem positiva, o Caleri tem evoluído bem. E aí o Dineno revelou essa conversa com o Caleri e ele falou que o Caleri foi muito solícito, que ele se deu muito bem com o argentino, que foi uma boa recepção, e também revelou uma conversa com o Zubeldia. Vou trazer aspas aqui para a gente falar em cima do que o próprio Dineno conversou em entrevista coletiva, inclusive ele vestiu a camisa 19. Existia essa dúvida, né? 19 ou 99, ele acabou escolhendo a camisa 19. Abre aspas aqui para o Dineno. É muito difícil você sentir que não consegue fazer mais o que ama no mundo. Foi um período de frustrações para mim, relacionado à lesão. Por isso falei com o Caleri que isso é normal e ele conta com mais um amigo para apoiá-lo se precisar. Ele foi muito receptivo, falou muito bem do clube e me ajudou muito no meu primeiro dia. A gente conversou sobre os processos de dificuldades, mas acho que é uma coisa difícil de se aconselhar. É algo pessoal. Contar com o apoio é muito importante e estou muito contente em encontrar um grupo muito bom, abre aspas ali, fecha aspas, para o Dineno. Ele falou também da sua contusão, como foi um período difícil, ele trouxe também que ele voltou até antes do prazo, mas que isso foi por conta do processo de recuperação dele ter sido positivo e não porque adiantaram alguma coisa nesse sentido, muito pelo contrário, que ele está muito bem fisicamente e está pronto para o jogo. Aí ele falou também sobre a relação com o Zubeldia e a conversa que ele teve com o treinador. Abre aspas. A conversa foi muito específica sobre o que ele esperava de mim dentro do elenco. Não vou contar tudo, mas foi uma introdução ao grupo, na parte técnica e no que ele precisava de mim. Na parte pessoal também. Foi uma conversa rápida pelos exames, treinos, mas já sou mais um do time. Foi aí as aspas do Dineno, que ainda falou sobre as suas características, falou sobre o André Silva, falou sobre o Rian também. Então, o Dineno, que já vai começar aí a ser o novo reforço do São Paulo, vai ser relacionado para enfrentar o Vasco da Gama. E vamos começar aí a, quem sabe, né, um novo centroavante que pode fazer uma história bonita. A gente espera que essa contratação dê muito certo do Dineno. Para a gente continuar o vídeo de hoje, só antes, aqui embaixo tem o link da Ola Esportes. A gente está na nossa terceira semana de parceria com a Ola Esportes, que tem live, a opção live, tem todos os jogos ao vivo. Por exemplo, amanhã São Paulo e Vasco, você vai poder acompanhar o jogo ao vivo. Eu assisti o jogo da Seleção Brasileira também lá com a Ola Esportes. Tem muito conteúdo lá, dá uma olhadinha no app, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e você pode ajudar aqui o nosso canal. Quem sabe na quarta semana, que vai ser a última, eles olharem os números e falaram, pô, gostei aqui da parceria, vamos estender por mais tempo. Então conto muito aí com a sua parceria também ao clicar no link, ao criar a sua conta também, que já vai me ajudar bastante, é tudo gratuito, tá? Pra gente continuar, bora trazer um dado importante do Zubeldia, é um dado da Gazeta Esportiva, que aí, ó, Zubeldia registra um aproveitamento inferior a 50% quando enfrenta times cariocas. E o São Paulo vai enfrentar o Vasco agora nesta quinta-feira, o Vasco de Fernando Diniz, de Tietê, teremos alguns reencontros ali de São Paulinos e vascaínos, e o São Paulo que precisa urgentemente da vitória, né? Mesmo com o resultado positivo, o São Paulo não vai sair da atual colocação que está no Brasileirão, mas a vitória é importante para não ficar muito abaixo e já começar a se distanciar ali, começar a ficar naquele pelotão lá embaixo. Então bora trazer aqui alguns números importantes. O aproveitamento total do Zubeldia quando enfrentou Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense é de 43,34%. Então ele conseguiu um aproveitamento inferior a 50%. Ele disputou 10 partidas contra os cariocas com 3 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Ele somou uma vitória contra Flamengo, Fluminense e Vasco. Em agosto, o São Paulo venceu o rubro-negro por 1-0, inclusive esse jogo foi num sábado, né, transmitido inclusive para a TV aberta, eu lembro, eu estava no estádio do Morumbi nessa partida, e os triunfos sobre o Tricolor e o Cruz Maltino aconteceram em maio e outubro, respectivamente, também no ano passado. O primeiro terminou em 2-1 contra o Fluminense e o segundo terminou em 3-0.
A única equipe que o São Paulo não venceu foi o Botafogo. O São Paulo tem 4 empates e 1 derrota contra a equipe botafoguense. E o próximo duelo é justamente contra uma equipe carioca. Então o São Paulo que vai tentar, e o Zubeldia que vai tentar melhorar esse aproveitamento contra as equipes do Rio de Janeiro, para quem sabe conquistar mais 3 pontos importantes aí e ir para a pausa da Copa do Mundo de Clubes um pouco mais sossegado, com tranquilidade, para poder trabalhar na intertemporada ali após as férias dos jogadores, trabalhar incessantemente na intertemporada para os desafios do segundo semestre, que teremos Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Então o São Paulo precisa estar tinindo para conseguir os seus objetivos nesta temporada. Para a gente fechar o vídeo de hoje, Elinho, o ex-atacante do São Paulo, revelado pelo tricolor paulista, tem boas possibilidades de se tornar reforço do Corinthians. Uma informação que foi dada em primeira mão lá pelo Samir Carvalho, e aí eu pude entrar em contato com o pessoal que trabalha com o Elinho para apurar essa situação e entender alguns cenários, e que sim, houve um contato inicial do Corinthians e existe uma possibilidade do Elinho acabar vestindo as cores alvinegras nesta janela de transferências. O técnico Dorival Júnior tem pedido, inclusive em coletivas, tem pedido a contratação de um novo jogador para atuar nas beiradas do campo, e aí o Elinho surge como uma possibilidade. E aí, o que isso afeta o São Paulo? Tá, Alex, você cobre o São Paulo, você não cobre o Corinthians, então por que você está trazendo isso aqui? Porque essa negociação é frustrante para o São Paulo, porque não vai envolver a La Plata. O Elinho tem sido um jogador que tem contribuído financeiramente com o São Paulo. Na venda para o Bragantino ele já tinha embolsado ao São Paulo 24 milhões. Depois, na ida dele para o Toluca, o São Paulo também conseguiu faturar uma boa grana. Na época, ele tinha sido vendido por 15 milhões de dólares. O São Paulo ficou com 35 milhões ali por conta de ter vendido só um percentual para o Bragantino. O São Paulo tinha um percentual bem bacana do Elinho. Só que agora a negociação seria por empréstimo com opção de compra ou até obrigação de compra. Então o São Paulo não teria nenhum lucro referente a essa saída do Elinho para o Corinthians caso ela se confirme. Até pude conversar com algumas pessoas do Elinho que me falaram que o Botafogo também chegou a ter uma sondagem ali para saber mais detalhes, e o Botafogo até estava disposto a embolsar uma grana pro Toluca, o clube mexicano onde o Elinho tá, e lá ele não tem conseguido uma sequência de jogos após o destaque dele no Bragantino, inclusive na temporada passada. Ele sai na janela do meio do ano passado, e aí nesse 1 ano de intervalo no México ele não conseguiu se dar muito bem por lá. E aí o Botafogo até acenou com a possibilidade até de compra, nos valores bem inferiores aos 15 milhões de dólares que foram pagos pelo Toluca, porém essa proposta nunca chegou, e aí o Botafogo foi procurar outros jogadores para o Super Mundial de Clubes. E aí fica a expectativa, o Elinho não faz parte dos planos do Toluca, ele pode ser negociado nessa janela de transferências, e aí fica a expectativa de quem sabe que pinte aí algum clube, e o São Paulo pode ter um percentual interessante ali, referente ao mecanismo de solidariedade da FIFA, para tentar pegar uma graninha ali. Mas se acontecer nesses moldes do Corinthians, acabar conseguindo a sua contratação por empréstimo, o São Paulo não teria nenhum faturamento, não embolsaria nenhuma plata em relação a essa negociação. Vamos ficar de olho nisso e entender mais cenários, mas fato é que o Elinho não deve permanecer lá no futebol mexicano, ele não tem atuado com uma certa frequência lá, a adaptação também não foi das melhores, então vamos ficar de olho nessa situação para entender se de fato o Elinho pode voltar ao futebol brasileiro. Combinado? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, os comentários estão abertos, tá? Eu vou trazer a programaçãozinha aqui amanhã do canal. Como o nosso jogo do São Paulo vai ser somente às 9h30, então amanhã a nossa programação terá vídeo às 7 horas da manhã, tá? Meio-dia, vídeo exclusivo para os membros. 5 horas eu vou voltar para trazer mais informações sobre o São Paulo, tá? E aí a partir das 8h10 a gente volta aqui para o canal para o nosso pré-jogo. 9h10 eu passo para o pessoal da Rádio Futimais, onde eles vão transmitir a partida ao vivo. E aí você pode assistir na Ola Esportes e acompanhar também na Rádio Futimais a narração. E aí, após o jogo, tem pós-jogo aqui, tá? O juiz apitou, eu já vou entrar ao vivo para a gente conversar bastante sobre essa partida entre São Paulo e Vasco. Como a Flávia tá doente, como ela tá ruim, vocês estão percebendo, nos vídeos, as tosses, ela não tá aqui hoje, ela teve que ir para a faculdade hoje, entregar as coisas de TCC e tudo, ela tá na reta final também lá da faculdade, então ela fez esse esforço para ir lá, então ela tá doente tudo, então vocês estão ouvindo bastante tosse e tudo, então
acredito eu que não vou para o jogo mesmo, vou ficar com ela aqui, eu não gosto de sair com ela doente, então eu não estarei presente no estádio do Morumbis, mas o pré e o pós-jogo estaremos aqui e teremos imagens lá do Morumbis, lá porque o Ilídio, o pessoal vai estar todo lá no estádio, tá bom? Um abraço para todo mundo, um bom finalzinho de quarta-feira, amanhã tem vídeo novo, vou trazer a escalação, vamos trazer todos os preparativos aí para esse jogo entre São Paulo e Vasco. Um abraço para todo mundo, até a próxima, tchau!